Que a paz e o bem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre todos. Bom dia a todos, que Deus abençoe a todos. Mais um dia que o Senhor nos dará a graça, o privilégio de estarmos aqui juntos. Vamos, como sempre, pelo menos esperar uns minutinhos para que mais pessoas se conectem. Pelo menos o que parece aqui para mim, nós temos somente uma pessoa. Peço também que você convide as pessoas, anuncie aí no grupo da igreja que já vamos dar início ao estudo da escola dominical. Avise, peça também para você compartilhar o link que você está aí no Facebook, para que amigos seus que não estão aí através do Facebook da igreja possam também estar compartilhando, estar assistindo conosco, acompanhando. Quero que a gente tenha um momento de oração, e antes de orarmos, eu quero dizer que foi com certa relutância que eu cheguei aqui para dar o estudo que eu vou falar hoje. E assim que começarmos, vamos estar falando sobre Páscoa. Creio que vocês entenderão um pouco da minha relutância, porque eu sei que, de certa maneira, eu vou na contramão da maior parte de pessoas daquilo que a gente vai estar estudando à luz da Bíblia sobre a Páscoa. Então você esteja atento, você que começou o estudo, não vá embora antes, para que você possa compreender toda a caminhada, todo o raciocínio bíblico, à luz da Bíblia, sobre a Páscoa, sobre o que a gente tem que comemorar ou não, o que faz parte da nossa fé, o que não faz. Então convide as pessoas para estarem juntos, quem já me conhece há algum tempo, a igreja também de Comendador Salles, ainda que em pouco tempo, sabe que o quanto que eu zelo pela palavra, o quanto que eu busco passar tanto no conhecimento da pregação como no estudo à luz da Bíblia, sem ser achismo, sem ser costumes, mas sim à luz da palavra. Então você que vai começar o estudo, vá até o final nele, para que a gente possa dirimir todas as dúvidas, que a gente possa sair desse momento de estudo cônscio do que realmente a palavra diz, do que o Espírito tem para nos revelar. Então eu peço, não saia antes de acabar o estudo. Amém? Vamos estar orando, logo em seguida vamos estar cantando um cântico, e aí a gente vai começar o estudo propriamente dito. Amém? Já dizia o salmista: esse é o dia que nos fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Esse é o dia da esperança, é o dia da fé, esse é o dia da graça de Deus sobre nós, esse é o dia de buscarmos que a glória de Deus se manifeste em nós e através de nós. Esse é o dia de adorarmos o Senhor, esse é o dia de nos alegrarmos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e por tudo que Ele há de fazer. Esse é o dia de crescermos no conhecimento, na graça, na sabedoria da palavra do Senhor, do Espírito Senhor que em nós habita. Esse é o dia de poder ser instrumento de bênção na vida do seu próximo. Esse é o dia de exalarmos o amor segundo o Evangelho da salvação, segundo a palavra de Deus. Esse é o dia chamado hoje, onde esperamos que o Senhor nos visite de maneira poderosa, gloriosa, de maneira ímpar. Esse é o dia que clamamos ao Senhor a cura, clamamos ao Senhor o milagre para que essa pandemia cesse, para que o vírus seja repreendido, para que os governantes se dobrem diante do Altíssimo e reconheçam que só o Senhor é Deus, para que a graça e a misericórdia do Senhor nos visite e venha fazer com que corações endurecidos se aquebrante, que aqueles que estão cegos espiritualmente possam ver pelos olhos da fé, para aqueles que estão perdidos sejam encontrados, que estão presos sejam libertos pelo poder da palavra do Senhor. Esse é o dia que nos fez o Senhor, essa é a oportunidade daquele que vive em pecado se arrepender e se voltar ao Senhor, porque o amanhã não sabemos se virá, pois o amanhã só a Deus pertence. Esse é o dia de nos alegrarmos pela graça de Deus, pelo amor de Deus, pelo plano da salvação. Esse é o dia de bendizermos aquele que veio, aquele que virá para buscar a sua igreja.
É no nome do Senhor Jesus que nós nos alegramos por esse dia chamado hoje. A Ele bendizemos, a Ele glorificamos, a Ele rendemos graça. A Ele clamamos que a misericórdia e o poder dEle se manifeste para invadir as nossas casas, os nossos familiares, para, em nome de Jesus Cristo, ministrar cura sobre o enfermo, renovo pelo abatido, restaurar aquilo que, quem sabe, foi destruído. Hoje é o dia de tudo se fazer novo. E o meu desejo é que isso aconteça sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a minha casa, sobre a sua casa, sobre o povo de Deus espalhado sobre a terra, sobre a nossa nação e toda a nação, que o Senhor agir com misericórdia, que o coração se aquebrantar pela presença do Deus e reconhecer que só o Senhor é Deus. Clamamos, Senhor Deus, a Tua glória, a Tua sabedoria também, para o estudo da Tua palavra. Que toda a confusão de rosto seja repreendida em nome de Jesus Cristo. Que toda a confusão seja agora, Senhor Deus, dissipada. E que a luz da Tua palavra venha brilhar sobre nós, trazendo sobre nós esclarecimento, trazendo sobre nós libertação, trazendo sobre nós edificação, o aumento da nossa fé. Em nome de Jesus, eu clamo a Ti, Senhor, inclina-se para nós e nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Vamos estar cantando? Ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre Te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre Te exaltarão. Aleluia, aleluia, aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Louvemos ao Senhor. Louvado seja Deus. Amados, amadas, abra sua Bíblia em Êxodo 12. Êxodo, capítulo 12. Vamos ler a partir do versículo 21. E uma vez mais eu faço um pedido a você, compartilha aí o seu link que você está assistindo e não saia antes do término do estudo, a fim de que a gente não saia com dúvidas. Então, as perguntas que você puderem fazer, as faça, porque a gente vai estar, minha esposa aqui, minha filha, vão estar acompanhando as perguntas. Então, à medida que as perguntas saírem, se eu não puder ver, elas vão falar para mim e a gente vai tentando, esclarecer aquilo que eu souber. Obviamente, vou falar isso que eu não sei, vou falar que eu não sei, vou pesquisar, mas o intento é que a gente consiga caminhar no mesmo raciocínio. Então, não saia antes, convide as pessoas para que a gente possa ter um entendimento melhor em relação a esta época Páscoa, Êxodo 12, a partir do versículo 20.
até o versículo 29 do Senhor. Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família, e passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair da casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta, e passará sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Obedeçam a essas instruções como decreto perpétuo para vocês e para os seus descendentes. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu dar a vocês, celebrem essa cerimônia. Quando seus filhos perguntarem: o que significa essa cerimônia? Respondam-lhes: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Depois os israelitas se retiraram e fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés e a Arão. Então, à meia-noite, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho do prisioneiro que estava no calabouço, e também todas as primeiras crias do gado. No meio da noite, o faraó, todos os seus conselheiros e todos os seus egípcios se levantaram, e houve grande pranto no Egito, pois não havia casa que não tivesse um morto. Palavra do Senhor para nós. Eu quero começar fazendo uma pergunta, e ainda que seja aí através, né, do Facebook, eu quero que vocês respondam. Hoje, né, as pessoas dizem ser o domingo de Ramos, comemora-se o domingo de Ramos, o domingo da entrada do Senhor Jesus em Jerusalém. Eu quero fazer uma pergunta: por que se comemora o domingo de Ramos? Ou o que é o domingo de Ramos? Ou melhor ainda, quando se instituiu o chamado domingo de Ramos? Eu quero que vocês participem, falem aí para a gente poder caminhar com cara de estudo e não com cara de pregação. Então, se eu não conseguir ver aqui, eu repito, tem ali a minha filha, a minha esposa que podem estar vendo, mas eu quero que vocês me respondam. O que é o domingo de Ramos? Quando começou? O que ele significa? Encontramos na Bíblia falando sobre domingo de Ramos? Alguém está perguntando aí? Respondendo, melhor dizendo? Vamos lá, gente, participe comigo. Temos 28 pessoas, né? 27 agora, conectadas. E minha pergunta é: o que é o domingo de Ramos? O que ele significa? Quando ele iniciou, quando começou isso? Já que ninguém fala, ou que minha filha está falando aqui que tem um delay, né? O tempo que eu falo e que vocês aí... a Suzana está dizendo que nunca leu sobre o domingo de Ramos. E a Cris disse festa cristã celebrada na Páscoa. Então, a Cris disse festa cristã celebrada na Páscoa. Todavia, nós vamos ler toda a Bíblia. Pode ir falando. O Ederson concordou com a Suzana. O Ederson concordou com a Suzana. A gente vai ler toda a Bíblia, de capa a capa. A gente não vai encontrar ninguém falando sobre o domingo de Ramos. A gente vai pegar os chamados pais da igreja. A Sandra disse que começou quando Jesus entrou na cidade. Então, a Sandra diz que começou quando Jesus entrou na cidade. Mas nós vamos pegar toda a Bíblia, a gente vai pegar os pais da igreja, a gente vai pegar os historiadores que são bem conceituados, como Jerônimo, Flávio José. Nós não vamos encontrar nenhuma dessas pessoas falando sobre o domingo de Ramos. A gente não vai ver os discípulos falando sobre o domingo de Ramos. A gente vai ver Jesus falando sobre o domingo de Ramos. Essa data ou esta comemoração, ela só passa a acontecer a partir do ano 400 da nossa era, isso é, 400 depois de Cristo, na Idade Média, quando o catolicismo
ele se apoderou, vamos dizer assim, né, já estava muito forte em relação à sua influência, ao seu domínio sobre a igreja, onde, né, os papas eram os que dominavam, onde a igreja cobrava indulgência, todas essas coisas. Então, inseriu-se o Domingo de Ramos, que nunca teve presente na vida dos discípulos, nunca teve presente no começo da igreja, nunca teve presente enquanto que o povo de Deus era o povo do caminho. E mesmo assim, né, Constantino ele começa a se apossar, a se apoderar, vamos dizer assim, da igreja, a partir do ano 313, mas só a partir do ano 400 é que isso acontece. Por quê? Porque é quando a Igreja Católica, e aí o pessoal que me acompanha, que seja de Curicica, outro lugar que eu pastorei, e também agora de Comendador Soares, já me ouviu dizer que é o que a história diz, que a igreja ela nunca teve um nome fixo. A igreja era uma igreja do caminho, era a igreja do povo do caminho, o povo que caminhava, o povo tinha liberdade de viver Jesus na vida. Mas aí em 313, alguns falam 314, outros vão até falar 316, Constantino viu que quanto mais perseguia os cristãos, mais cristão aparecia, quanto mais matava, mais eles surgiam. Então ele teve uma ideia genial, que ele vai dizer que ele se converteu, mas ele vê que vou virar dono, vou virar o senhor desse povo. E é onde surge o cristianismo. E Constantino, que é o imperador de Roma, que diz que se converteu, ele só vai se batizar na noite antes do seu falecimento, né? A história toda faz entender que ele nunca, de fato, havia se convertido. Mas enfim, ele se apodera disso. Quando ele se apodera disso, desse povo da fé que era livre, que era na vida, que era o povo do caminho, que era indo fazer discípulos, cumprindo o que está escrito em Mateus 28, era o povo que vivia essa vida caminhando e pregando o evangelho da vida. Havia uma casa que abria, eles entravam, pregavam, ali comiam do pão, ali eles ceiavam, saíam, iam para outro lugar, pregavam nas praças. Se tinha uma sinagoga, entravam, e se permitisse eles pregavam ali também, mas era o povo da vida. E até que Constantino pega esse povo, e a mãe dele, a Helena, começa então a levantar igrejas. À medida que ela levanta a igreja, o tempo vai passando, vai entrando costumes, vem o papado, e vão entrando um montão de coisas. Nesse montão de coisas que, teologicamente, a gente vai dizer que é sincretismo, coisas que não são parte de fato do evangelho, mas nós pegamos e passamos a fazer com que isso seja uma realidade dentro do evangelho, dentro da nossa caminhada, mas que na verdade nunca foi. Costumes humanos que acrescentam aquilo na caminhada da fé bíblica, evangélica, cristã, mas que nunca na verdade fez parte. Nunca fez parte. Quando a gente vai ler 1 Coríntios, a gente vai ler Romanos, a gente vai ler Gálatas, vai dizer que o Senhor ele não faz acepção de dias e dias. A gente vai ver isso mais para frente, porque todo dia é dia do Senhor. A gente começou aqui, e eu orei o Salmo 118, 24, onde vai dizer: este é o dia que nos fez o Senhor. Alegremos-nos e regozijemos-nos nele. Tem isso lá no Salmista, no Antigo Testamento. No Novo Testamento, todo dia é dia de celebrar o Senhor, todo dia é de adoração ao Senhor. E é nessa caminhada bíblica que nós vamos. Então, já respeitando aí a opinião de vocês, isso é um costume que é acrescentado na caminhada da fé a partir do ano 400. Algo que até então foram 400 anos sem nunca isso ter existido. Sem nunca isso fazer parte do povo de Deus, dos apóstolos, dos filhos da fé que os apóstolos foram deixando. Antes da igreja ser institucionalizada, isso nunca aconteceu. Então, quer dizer, as pessoas começaram a colocar isso. Vou dar um exemplo. Antes de Constantino, nós nunca tivemos na caminhada da fé dos discípulos estátuas para qualquer tipo de santo do que fosse na igreja. Né? Não precisa, em Cristo Jesus a gente não precisa de amuletos. Mas quando vai a Constantino com a sua mãe, vindo o papado, vai se apoderando entre aspas, da fé,
essas coisas vão entrando na igreja, vão entrando na caminhada da igreja. E a gente começa a abraçar coisas como verdade, mas que verdades bíblicas nunca foram. Amém? Até aí, amados? Vocês entenderam? Querem fazer alguma pergunta para a gente continuar isso daí? Aí eu tenho que esperar um pouquinho porque tem o delay. Delay é esse tempo que eu falo e que vocês vão e conseguem me ouvir, né? Conseguem saber o que eu falei. E aí eu tenho que aguardar um pouquinho. Mas, respeitando as perguntas quando elas aparecerem, apareceu alguma, filha? Susana França disse, em Israel, a igreja da Natividade, onde Jesus nasceu, a igreja de Cristo em cima desse local foi a mão de Helena. Então, são muitas. As construções de Helena, né, da mãe de Constantino, foram muitas. A mais famosa é que a gente conhece, né? É de São Pedro, a Basílica de São Pedro, onde o Papa reside, né? A mais famosa, a mais cara, né? Mas isso foi tudo coisa da mãe, né, de Constantino, até porque a preocupação de Constantino era mais política do que de fato religiosa. E dito isso, voltando aqui agora para o texto, como acontece a celebração da Páscoa? O povo de Deus está cativo no Egito. Por cerca de 430 anos eles ficam cativos no Egito. Deus chama Moisés e leva Moisés para poder libertar o povo. No processo, 9 pragas já haviam acontecido. E aí vem a 10ª praga, que é essa do primogênito, onde nós lemos. Para essa praga, o Senhor lhe dá um cerimonial. E a gente depois vai ver em Hebreus que tudo do Velho Testamento, e os escritores hebreus vai falar isso, é sombra, é um protótipo daquilo que em Jesus ia ser consumado. É quando Jesus na cruz vai dizer lá no Evangelho de João, no capítulo 19, se eu não me engano, no versículo 30, vai dizer assim, teletestai, está consumado. Tudo do Velho Testamento aponta para Jesus e em Jesus ele grita, está consumado, tudo se concretiza nele. Então vamos lá, mata-se o cordeiro. E quem é o cordeiro? Jesus, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tem o pão sem fermento, pão sem alteração, pão puro. Jesus, ele é o pão da vida, pão vivo que desceu dos céus. Tem o sangue que passa-se pela porta para dizer que a morte não vai mais nos umbrais da porta, né? Para dizer que a morte não vai ter poder sobre o povo de Deus, que está sobre o sangue, ou que está sob o sangue de Jesus, onde o sangue de Jesus está por cima. Já era um simbolismo do sangue de Cristo, que purifica, que santifica, que justifica. Então, onde a pessoa que está banhada, que está debaixo do sangue de Jesus Cristo, a morte não tem poder mais sobre ela. E é isso que vai dizer em 1 Coríntios, é isso que toda a Bíblia vai dizer, que a morte ela já foi tragada. Onde está a morte? A sua vitória. Quando a gente lê 1 Coríntios 15 todo, né, ele começa a dizer, se esperamos o Senhor somente para esta vida, somos os mais miseráveis dos homens. Então, tudo que acontece ali é um simbolismo da pessoa de Jesus Cristo, do nosso Senhor Salvador, do nosso libertador Jesus. Tudo ali aponta para aquilo que havia de vir. Então, quem come o pão da vida, quem foi purificado pelo sangue de Jesus, quem entende que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que se sacrificou pelos nossos pecados, a morte não nos alcançará mais. Passamos dessa vida para a vida eterna, né? Como eu tenho falado aí nas outras pregações e estudo, né? O cristão ele não morre, o cristão ele é promovido. Fecha os olhos aqui e abre na Nova Jerusalém. Amém, amados? Até aí a gente está conseguindo acompanhar. E o que a palavra Páscoa significa passagem? Vem do hebreu pessar, que significa passar por cima, passar sobre. Então, o que era a Páscoa? A morte não encontra
o povo de Deus. É essa passagem por cima. E aí, isso passa a ser a Páscoa. É aí que é oficializada a Páscoa. Então, a Páscoa é para quem? Vamos devagarzinho, por favor. Qualquer dúvida, escreva aí, vai demorar um pouquinho chegar para mim. Mas você escreve, que é que minha filha aqui vai estar me falando, minha esposa. A Páscoa ela é para o povo hebreu, que saiu do Egito pelas mãos poderosas do Senhor. E o Senhor diz que esse povo tem que comemorar isso. E esse povo ele vai comemorando isso. E quem lembra, se a gente voltar um pouquinho a história, a gente for lá em Abraão, Deus dá uma ordem que todo primogênito, homem, macho, do sexo masculino, ele teria que ser circuncidado no 8º dia. Se você pega a sua Bíblia em Josué 5, do versículo 10 ao versículo 15, que o povo está em Gilgal, e eles já tinham destruído Jericó, então os que estão em volta deles estão cheios de medo deles, então eles estão numa relativa calmaria, porque o povo está amedrontado com ele. Há uma ordem de Deus para Josué, para que todos os homens, fossem circuncidados. Por quê? Porque nesse tempo todo que eles ficaram no Egito, eles não se circuncidaram. Eles estavam debaixo do domínio de Faraó, lá no Egito. Então eles ficaram 430 anos sem se circuncidar. Então essa geração, então, que é de Josué, que é a geração que cresce ali no deserto, lembram que eles ficaram 40 anos no deserto? A geração que saiu do Egito não foi a geração que entrou na terra prometida, foi a outra geração, foi a seguinte geração. Essa geração e as gerações anteriores, não tinham se circuncidado. Então há uma ordem de Deus para Josué, circuncide esses homens. E lembra, circuncisão era só para homem. Pegava o prepúcio, do jovem, da criança, e circuncidava. Isso está em Josué, como eu falei, 5, do 10 ao 15. Na nossa vida hoje, que estamos pela graça, eu vou dar um tempo para vocês responderem. Hoje a gente não se circuncida mais, amém, amados? No máximo aí do problema que a criança, que o garoto tiver, a gente opera a fimose, mas circuncisão não existe mais. O que na fé, no ato de fé, substituiu a circuncisão? Eu quero que vocês respondam para a gente participar junto, para a gente raciocinar junto à luz da Bíblia, até para depois, como eu falei, eu relutei muito para trazer esse estudo numa live, eu queria que fosse na igreja local, porque a gente tem muita gente que chega só para observar e às vezes vai pegar só um pedacinho do que foi dito, vai embora e levanta algumas coisas que não foram as realidades ditas aqui. Por isso que eu pedi, você que está participando, não vá embora, fica até o final para a gente entender. Me responda aí, por que a gente não se circuncida mais e o que substituiu no ato de fé, na caminhada da graça, na caminhada em Jesus Cristo, o que substituiu a circuncisão? Tem perguntas aí? Isso aí. Quem que respondeu o batismo? Jucinéia? Jucinéia Silveira. Respondeu o parabéns. A gente não se circuncida mais. Por que não? Porque hoje tem o batismo. O batismo é a nossa... O batismo, ele é a marca pública, a marca universal de que somos filhos de Deus, de que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Isso pode ser aqui no Brasil, isso é no Japão, isso é na Alemanha, isso é na África, onde for. O que faz com que mostremos para todo mundo que somos de fato filhos e filhas de Deus, que Jesus Cristo é nosso Senhor, é o nosso Salvador, é o batismo. Aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que não crer já está condenado, Aí é uma outra história, não que o batismo salve, mas o batismo é um testemunho vivo, universal, daqueles que foram salvos em Cristo Jesus, daqueles que receberam Jesus Cristo. Mas engraçado,
A gente acha que tem que comemorar, não se assuste, por isso que eu falei, não vai embora, fica até o final. A gente acha que tem que comemorar a Páscoa, que era lá dos judeus, mas a gente não pega mais o nosso filho e circuncida o garoto. E aqui no caso de Josué, onde a gente leu, era uma faca de pedra. Gente, isso devia doer pra caramba a beça, para fazer a circuncisão. A gente acha, não tem mais a ver, a circuncisão é lá para o Antigo Testamento. E outra coisa tão gloriosa que é o batismo, que o batismo é para todos, é para homem, é para mulher. No Velho Testamento, só o homem, só o sexo masculino que se circuncidava. Mas é para mostrar que aquilo também que Tiago vai dizer, que em Deus, em Cristo Jesus, não há homem, não há mulher, não há grego, todos são do Senhor, vai dizer em Gálatas também isso. Então eu quero que você siga o meu raciocínio bíblico. O batismo veio para substituir a circuncisão. Tanto é que uma das brigas que Paulo tem, brigas entre aspas, e principalmente falando aos Gálatas, é que os Gálatas, depois de que tinham aceitado, tinham ouvido a pregação do Evangelho através de Paulo e haviam se convertido, passa o tempo, eu falei também sobre isso há pouco tempo aqui, e eles chegam os epicureus, os estoicos, e o pessoal dos judeus começa a falar de novo para eles sobre circuncisão. Eles começam a obrigar, a falar que a circuncisão é obrigatória. E vem Paulo e fala, olha, não precisa mais disso, nós somos circuncidados no coração, em Cristo Jesus. Enfim, Paulo ele vai brigar contra isso. Não mais, agora nós somos batizados. E talvez você esteja dizendo, pastor, mas o que isso tem a ver com a Páscoa? Tem tudo. A gente não abraça mais a circuncisão, porque crê que aquilo era sombra. Em Cristo Jesus, o que acontece é o batismo. E aí vamos passar um pouquinho, entendendo isso. Tem mais alguma pergunta aí? Preste atenção. A ceia foi instituída, que era uma sombra daquilo que havia de vir. Lembra? O pão, o sangue, o cordeiro, o pão sem fermento, simbolizando pureza, uma vida sem pecado, Jesus Cristo sem pecado. Isso tudo tem a ver lá com o Velho Testamento, que era para ser o povo, era para o povo comemorar isso, mas ainda assim o povo vai ser escravo, passam por alguns problemas, algumas coisas são deixadas de lado, e Deus liberta o povo e a caminhada começa a acontecer de novo. E aí a gente vai entrar e vai ver que até a época de Jesus Cristo, a Páscoa ela era comemorada. Povo judeu, antes de Cristo, até a vinda de Jesus Cristo física, antes de Jesus dizer, está consumado. Vamos lá, pode abrir aí comigo, por favor, Mateus 26, versículo 2. Enquanto você abre, eu vou dizendo que tudo isso que nós temos hoje, essa coisa chamada Sexta-feira da Paixão, Domingo de Ramos, tudo isso surgiu através, a partir do ano 400, através da Igreja Católica, essa igreja que é a época, criou muitas coisas, criou a indulgência, criou aquilo que se você não for batizado você é pagão, criou o purgatório, todas essas coisas juntas, elas foram criadas nesta época. Quando vem a reforma em Lutero ele tenta abolir essas coisas, mas ele não consegue abolir tudo. E aí depois vem a Contra-Reforma, onde, eu não vou aqui estar falando sobre isso, mas algumas denominações conseguiram abolir tudo, ou quase tudo, mas outras ainda abriram mão, aboliram algumas coisas, mas continuaram com outras. E meu único desejo é compartilhar com vocês aquilo que a palavra diz. Por isso que eu quero que vocês comentem. Se vocês disserem, pastor, o senhor está falando heresia, o senhor está falando besteira, a gente vai à luz da Bíblia procurar esclarecer, porque eu também não quero ficar no erro, não quero viver no erro. Mas aquilo que eu estou compartilhando com vocês é uma caminhada histórica de fé
começando lá de Êxodo, chegando até Jesus, e a gente vai ver depois a partir de Jesus. Como algumas coisas eu já falei a partir de Jesus. A gente não encontra domingo de Ramos, sexta-feira da Paixão, a gente não encontra isso com os discípulos. A gente depois vai ver para frente, a gente não vai encontrar os discípulos celebrando a Páscoa. Amados, Atos dos Apóstolos, eles, de Atos, do capítulo 1 até o final, até o 28, ali são cerca de 30 anos. 30 anos relatando a caminhada da igreja, desde lá, né, de que Jesus é assunto aos céus, até quando Paulo está preso. A gente não vai ver em nenhum momento falando que essa Páscoa judaica, essa Páscoa dos hebreus, ela era comemorada. Repara isso, amados. Você vai pegar todos os escritos de Paulo, e aí a gente vai ver quando que Paulo ele fala sobre Páscoa e como que ele fala sobre Páscoa. Mas vamos lá, Mateus 26, versículo de número 2. Tem alguma pergunta aí, filha? Diz assim: sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. É o próprio Jesus falando, ele vai fazer parte desse momento da Páscoa. Em João 13, Evangelho de João 13, versículo 1 diz: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então vamos lá. No começo, no Mateus, a gente lê que faltavam 2 dias. Depois em João vai falando que Jesus Cristo, né, estava ali também para participar da Páscoa. Então, na sexta-feira, Jesus Cristo é crucificado, lembra? Sábado, no domingo, ele ressuscita. Os 3 dias, né, que o Senhor Jesus é dado como morto. E no terceiro dia ele ressuscita, que é no domingo, dia da ressurreição. A gente vai pegar, e eu não vou entrar nisso, senão o estudo ficaria muito, muito longo, mas quando você lê Atos dos Apóstolos, observe que o pessoal se reunia aos domingos para cultuar, para levar as ofertas, para adorar ao Senhor. A gente vai ver também Paulo falando isso aos Colossenses, que era nos domingos e tal, e aí respeitando com todo carinho o povo da Adventista, um povo que eu gosto muito, que bebo muito das fontes, principalmente do Dr. Rodrigo Silva, que tem um carinho muito grande por ele. Mas você vai ver sempre falando do domingo, do primeiro dia da semana, e Jesus ressuscita no domingo. E eu quero que você abra sua Bíblia em Mateus 28, quer dizer, só acompanha lá, né, que vai falar sobre isso, sobre a ressurreição de Jesus. Depois é quando ele impetra para os discípulos, e quer dizer, ele diz para os discípulos, que é a chamada a grande comissão, né, ide, ou indo, mais certo seria indo pelo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ensinando e fazer discípulos, ensinando a guardar tudo que de mim tem aprendido, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É o que está a partir ali do 28, a ressurreição com ele até o envio do pessoal. Quando ele ressuscita, no domingo, ele aparece durante 40 dias para os discípulos e dá essa ordem para os discípulos: ensine tudo o que de mim tem aprendido, batize, faça discípulos, como vocês são discípulos, fazei discípulos também. Preste atenção, amados. Os discípulos aprenderam com Jesus. A última ordem de Jesus para os discípulos é: vão pelo mundo, caminhem na vida. Lembra? É o povo chamado do caminho, o povo do caminho, o povo do caminho. Caminhem pela vida, fazendo o discípulo, ensinando a guardar tudo que de mim tem aprendido. Aprendido de quem? De Jesus. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os discípulos vão caminhar durante décadas, pregando tudo que eles aprenderam de Jesus, ensinando tudo que eles aprenderam de Jesus, fazendo discípulos. E eu vou te fazer uma pergunta: onde na Bíblia está escrito
após Cristo, que os discípulos se reuniram para celebrar a Páscoa judaica, essa Páscoa do Velho Testamento? Eu quero que você me responda. E se porventura já veio à sua cabeça, diz para mim o que eles celebravam, em vez de celebrar essa Páscoa judaica, o que eles celebravam? Eu tenho que dar, de novo, um tempinho, por causa do delay, mas eu te faço essa pergunta. Existe, pós-ressurreição de Jesus Cristo, em qualquer lugar da Bíblia, de Mateus a Apocalipse, alguma leitura que a gente vai fazer, onde se contacte, onde a gente consiga ver que os discípulos celebraram a Páscoa judaica? Eu não vou nem falar dessa parte da Sexta da Paixão, Domingo de Ramos, porque isso tem a ver, como eu te falei, como já falei, a partir do ano 400 que isso é inserido, que, como eu disse, é chamado sincretismos. Mas minha pergunta é, algum lugar da Bíblia fala que os discípulos se reuniram para celebrar esta Páscoa do Antigo Testamento? E se não, o que eles celebravam então? Chegou alguma pergunta? Ou ainda está no delay ainda? Está no delay. Amados, essa demora para chegar até vocês é porque a gente ainda está impossibilitado, de fazer pelo canal, pela plataforma YouTube, Eu não tenho ainda os 1000 que eu preciso chegar para transmitir por lá. Lá é muito mais rápido, é muito mais fácil, todos participam. E no Facebook fica essa demora, de eu falar e chegar até vocês, que é o chamado delay. E aí, como é estudo, acaba demorando um pouquinho. Chegou? Porque aí menos pessoas... Então a Páscoa não é comemorada pelos cristãos, a ceia. Isso aí. Edson que respondeu a ceia. A gente vai encontrar que os discípulos se reuniam... pelos cristãos. E aí botou a ceia. Então vamos lá. A gente não vai encontrar em lugar nenhum essa celebração da Páscoa. E a gente vai ver o porquê, tá? A gente vai ver o porquê. Não vão ser palavras soltas, não. A gente vai ler na Bíblia. O que os discípulos faziam? Eles celebravam a ceia. Entravam na casa. Lembra lá, Atos então, 2, 3, 4. Vai ficar falando direto que eles se reuniam na oração, no ensino dos apóstolos, desses apóstolos que aprenderam com Jesus, e no partir do pão, falando da ceia. Abra comigo em Lucas 22, 19. Jesus Cristo foi... Lucas 19 ou 20, Lucas 22, 19 e 20. Jesus Cristo, no dia da Páscoa, está reunido com seus discípulos no dia da Páscoa. E aí, olha o que Jesus faz. Lucas 22, 19 e 20. Tomando o pão, deu graças, agradeceu a Deus pelo pão, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: este é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim, em memória de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o pão vivo que desceu do céu, o pão da vida, o sangue de Jesus Cristo que nos purifica, que justifica, que seria derramado na cruz. E aí no 20, o que ele fala? Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Qual é a aliança agora? A aliança é o sangue de Cristo. Nós cristãos não temos o costume de falar e falar crendo, O sangue de Cristo tem poder. O sangue de Jesus te purifica. O sangue de Jesus te santifica, te justifica, faz com que as suas vestes fiquem alva como a neve. É bíblico e é real, é o sangue de Jesus. A nova aliança, a nova passagem, não é mais daquele cordeiro
Senão hoje a gente teria que matar o cordeiro de novo, teria que imolar o cordeiro de novo, teria que fazer tudo como está lá em Êxodo 12. Teria que pegar o pão asmo, sem fermento, teria que até que pegar umas ervas amargas, para a gente fazer igual está lá em Êxodo, igual era a Páscoa dos judeus. Mas essa Páscoa dos judeus era, eu quero usar uma palavra mais simples, era um protótipo, é o que Hebreus vai dizer que era sombra, que a gente vai ler Hebreus daqui a pouco para continuar nessa caminhada, mas aquilo era uma projeção daquilo que havia de vir. Não era de fato o está consumado, não era de fato o pão vivo que desceu do céu, não era de fato o sangue que tem o poder para santificar, para purificar, para perdoar pecados, não era de fato o Senhor Salvador que exclamou em João 19:30, está consumado, não era. Agora, no dia da Páscoa judaica, Jesus estabelece a nova aliança. Ele toma do pão, dá graças a Deus pelo aquele pão, e parte o pão e dá aos discípulos dizendo, esse é o pão, é o meu corpo. Pega do cálice e diz, esse é o meu sangue, é a nova aliança. Se esta é nova, é sinal que a velha não tem mais efeito, a velha acabou. A aliança é de Cristo Jesus, a aliança é do sangue de Jesus. Para não te confundir muito, abre comigo que agora sim, Hebreus 10. A gente vai ler Hebreus 10, do 1 até o 9. Então, vamos, é que eu dei um pulo. Vamos ler Hebreus 7 primeiro. 7 primeiro, do 11 e o 12. Depois sim, o 10, do 1 ao 9. Olha o que está escrito em Hebreus 7, a partir do versículo 11. Na verdade, o 11 e o 12 só. Diz assim, se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico, porque vocês lembram, né, que era um sumo sacerdote que uma vez por ano podia chegar diante de Deus para perdão de pecados, essas coisas, pois em sua vigência, quer dizer, não faz mais efeito, né? Aí os estudantes de direito, né, em sua vigência, então não está mais em vigência. O povo recebeu a lei. Por que haveria ainda a necessidade de se levantar outro sacerdote? Se aquilo do Antigo Testamento, os sacerdotes, né, os costumes, eram realmente eficazes para todo sempre, para que teria que levantar um outro sumo sacerdote, que no caso ele está falando de Jesus Cristo? Outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e não de Arão. Pois quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança da lei. Mudou o sacrifício, mudou, agora é Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé, é Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí ele diz, Hebreus 10, a partir do versículo 1, olha, de 1 a 9, e entenda, a carta aos Hebreus é escrita para um povo judeu que se tornou cristão, mas que devido à perseguição estava se afastando da fé, estava voltando aos antigos costumes. Então o escritor dos Hebreus está escrevendo direto para judeu, para esse povo que conhecia bem a lei, a Páscoa do Antigo Testamento, a história do sumo sacerdote que chegava diante de Deus para oferecer sacrifício. E olha o que ele está dizendo, a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir. A sombra é o objeto em si? Não. A sombra é uma imagem distorcida, mas que nos dá lembrança, que nos faz compreender, nos faz atentar para o objeto em si, mas não é o objeto em si. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a realidade dos mesmos. Por isso ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos, ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-los, não deixariam de ser oferecidos, pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, aí já está falando pelo sacrifício de Cristo Jesus, que veio para substituir esse antigo,
pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocausto e de ofertas pelo pecado não te agradastes. Então eu disse: aqui estou, no livro está escrito a meu respeito. É Jesus dizendo: vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Primeiro ele disse: sacrifícios e ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Tem perguntas aí, minha filha? Minha filha, não. Ele cancela o primeiro. Olha só, gente, o escritor aos Hebreus, escrevendo para judeus que se tornaram cristãos, mas que devido às perseguições estavam querendo voltar atrás. Está o escritor aos Hebreus dizendo isso. Não está mais vigente. Cancelou o antigo, se fez novo. Tem um agora que é o que predomina, que é o que está aqui em vigência. Esse que está em vigência este é o sangue da nova aliança. É o sangue que faz com que a morte não tenha mais domínio sobre nós. Lembra que eu dei um estudo há uns dias atrás, né? Quem ainda não ouviu, está aí no YouTube, entre outros lugares, né? Tá lá, a morte da morte. A morte foi vencida. Aqueles que estão em Cristo Jesus já estão na vida eterna, porque o sangue de Jesus está sobre nós e a morte não pode mais nos alcançar. O máximo é a morte, ela mata o corpo, do pó que volta ao pó. Mas diz lá 1 Coríntios que esse corpo corruptível se transformará num corpo incorruptível. Isso foi feito na nova aliança, quando Jesus Cristo disse: está consumado. E ele preparando os discípulos para isso, ele no dia da Páscoa, ele diz: esta é a nova aliança, que a outra era para os hebreus, amados. Tu lembra? Não era universal, era para os hebreus. Agora Jesus, quando veio para os seus não receberam, mas a todos que receberam, lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Então agora é universal. O batismo substitui a circuncisão, e a ceia é a aliança, é a nova aliança que vamos celebrar, porque o Cordeiro foi imolado, o sangue dele foi vertido, não havia contra ele nenhuma acusação. O Cordeiro puro, pão sem fermento, se entregou, e ele nos alimenta dia a dia. E por isso que a ceia, ele disse, né? Quando nos reunimos, façamos isso em memória dele, anunciando o seu reino até que ele venha. Olha só, amados, ainda eu quero que você abra em 1 Coríntios 5, 7. Por favor, não fique com as dúvidas para você. Eu sei que tem esse delay aí, mas se as perguntas chegarem, eu volto para responder, porque é estudo, não é pregação. Ainda que a gente avance um pouquinho na hora, porque, repito, tem esse tempo que eu tenho que esperar minha voz chegar até vocês. Mas eu volto e respondo, não saia com dúvida, vamos sair esclarecido pelo que a palavra de Deus diz. Fique até o final, porque vai ter uma conclusão, um fechamento, creio eu, pedagógico, didático no final e bíblico acima de tudo. 1 Coríntios 5, 7 diz, 7 e 8 que nós vamos ler: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal. Pascal vem da onde? Páscoa. Quem é o Cordeiro agora? É aquele que a gente pegou, como está lá em Êxodo 12, sem mancha, sem mácula, bonitinho, fomos lá, matamos, novinho. Não, quem é agora o nosso Cordeiro? Está Paulo, o apóstolo Paulo, está falando que, pois nosso Cordeiro Pascal pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado.
Por isso celebramos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento da sinceridade. Está vendo que aqui não tem nada a ver com pão físico, pão de comer. É pão sem fermento da sinceridade e da verdade. Quem está falando de um coração puro, do coração que crê no Senhor, que entende que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, desses costumes antigos, dessas manias antigas. Livre-se também dessa hipocrisia, que é o que Paulo está falando, que acha que porque pode pegar um cordeiro lá e o coração continuar ainda endurecido, empedrado, pode chegar lá e oferecer um cordeirozinho que está tudo pago, que está tudo limpo. Não, Deus agora ele olha de fato no teu coração. É por isso que Jesus, ainda antes do sacrifício, disse para os fariseus: com a boca vocês me confessam, mas o coração está longe de mim. Então, é aqui que Paulo está falando: quem é o nosso Cordeiro Pascual? Jesus Cristo. Ainda mais, amados, Colossenses 1, 18, e vamos ler até o versículo 23. Colossenses 1, 18. E vamos ler até o 23. A gente, eu acho que eu já falei isso no estudo lá em Comendador Soares, eu acho, no estudo das terças-feiras, eu comentava que a gente vem de toda uma herança de costumes, de secretismos. A gente chegou, quando foi colonizado, a gente tinha aqui os índios. Aí vem, né, a nossa colonização portuguesa, de uma fé católica também, já com tudo isso inserido, essas crendices, os ídolos, essas coisas todas. Os católicos que me ouvem, por favor, me tenha com carinho, né? Eu falo que eu não creio em religião, eu creio em Jesus Cristo pregado na palavra, ensinado na palavra, Jesus Cristo que a palavra revela. E aí a gente... Depois vem os africanos, vem os italianos. Então a gente ficou com essas místicas, essas crendices, tudo em nós, e nós acabamos tendo necessidade daquilo que a gente vê, daquilo que a gente toca. Ainda há uma dificuldade da gente de compreender que Jesus Cristo nos basta, de que Jesus Cristo é o suficiente, que em Jesus Cristo tudo foi consumado, teletestai, está pago, está consumado. Colossenses 1, a partir do versículo 18. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Jesus é a cabeça da igreja universal. É o princípio e o primogênito dentre os mortos. Como ele ressuscitou, nós ressuscitaremos também naquele grande dia. Para quem tudo tem a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. E por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas. Tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu. Estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus, e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo. Corpo físico, está falando lá da cruz. Ele está falando da cruz, das chicotadas, dos cravos nas mãos, nos pés, da coroa, do sangue sendo sido derramado na totalidade a ponto de sair até a água, no corpo de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho. É só do Evangelho. A esperança é do Evangelho, não é de costumes, não é de crendices. A esperança é do Evangelho, da boa nova, que vocês ouviram e que tem sido proclamada a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Paulo está falando onde o povo tem que se agarrar. Qual é a celebração agora? É Cristo. E onde a gente celebra essa festa? Através da ceia. Quando se reunirem, fazer isso, em memória de mim, anunciando o meu reino, até que eu venha, porque esta é a nova aliança. Apareceu alguma pergunta? Meu Deus, perguntem!
Romanos 14, 5. Romanos 14, 5. Eu quero muito, amado, que não haja confusão. Eu sei que a gente, eu também, né, quando me converti, fui inserido nessas coisas todas. Mas diz a palavra que a gente tem que examinar as escrituras, que a gente tem que mergulhar nela, né, que a gente tem que fazer como os bereanos, indo até ela para ver se é ou se não é. Suzana Proença perguntou: e quanto aos discípulos que deixaram de celebrar a Páscoa, quando já eram perseguidos pelo fato de prepararem Jesus? Na Bíblia relata se isso passou a ser um ensinamento para o povo? Não entendi. E quanto aos discípulos que deixaram de celebrar a Páscoa, quando já eram perseguidos pelo fato de pregarem Jesus? Na Bíblia relata se isso passou a ser um ensinamento para o povo? Suzana, eu não entendi tanto a pergunta, mas eu vou tentar. Deixa eu ler aqui. Quando os discípulos eles preparam a Páscoa, é antes do estar consumado. É antes de Jesus chegar na cruz. É o que eu estou falando. Jesus, ele celebrou a Páscoa até o momento da última Páscoa, que onde ele diz: agora existe uma nova aliança. Daí para frente, a gente não vai ver nenhum momento os discípulos celebrando, preparando qualquer coisa para Páscoa, para Páscoa segundo o costume judaico. A última Páscoa que a Bíblia traz relato é a Páscoa que Jesus Cristo está inserido nela, e é nessa última Páscoa onde ele vai dizer agora: este é o cálice da nova aliança, o cálice do meu sangue, da nova aliança. A partir daí, tudo que a gente vai ler tem a ver com ceia. E quando a gente vai ler sobre Páscoa, é Paulo ensinando, exortando para dizer que Jesus Cristo é a nossa Páscoa. Assim acontece em Hebreus, assim acontece em Colossenses. Tá? Deixa eu só ler aqui para ver. E quanto aos discípulos que deixaram de celebrar a Páscoa, quando já eram perseguidos pelo fato de pregar Jesus. De pregarem a Jesus. Né? Se eu entendi direito, né, Suzana, aí a parte da perseguição, o próprio Jesus, todo momento, ou muitas vezes, né, ele fala que a perseguição... Não, na outra não. Espera aí que tem uma outra. Essa segunda eu acabei já respondendo aqui, né, que a Páscoa, a última que a Bíblia faz relato, é essa que Jesus Cristo está presente. Né, que a gente leu em Lucas, a gente vai ler lá em Mateus, e todos, a gente vai ler em Mateus, Marcos e Lucas. A última Páscoa celebrada no costume judaico é que Jesus está presente, e é onde ele vai dizer que agora existe a nova aliança, que é a aliança do sangue de Jesus. Esta é a nova aliança, a aliança do meu sangue. E aí depois passa um tempo, é o que a gente leu em Mateus, ele vai dizer: agora vão pelo mundo e ensinem essas coisas. E a gente vai ver que Paulo não está presente. Paulo ele aprendeu dos discípulos. Mais diretamente, Paulo ele aprendeu com Barnabé, que Barnabé ficou 3 anos cuidando de Paulo. Está lá em Atos, é só a gente ler lá os primeiros 6 capítulos perdão, a gente vai ler do 9 a mais ou menos 11, 12 de Atos. A gente vai ver que Paulo ele é cuidado por Barnabé, e Paulo aprendeu de Barnabé, que depois tem contato com Pedro, com os discípulos todos, vai conhecendo os discípulos. Quase sempre é Paulo falando que a nova Páscoa é Jesus Cristo. Minha esposa e minha filha estão falando que eu estou falando rápido, que eu fico preocupado com a hora e acabar sendo maçante, e eu não acabar concluindo, né? Mas respondendo sobre a perseguição, Jesus Cristo falou: bem-aventurados sois vós quando forem perseguidos, lá no Sermão do Monte, Mateus 5, caluniados por causa do meu nome. Ele vai falar: se perseguiram a mim, quanto mais vocês. Ele vai dizer que no mundo tereis aflições, né? Mas tende bom ânimo. Jesus chega a dizer: eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos, né? Tem 1h03, né? Em 10 minutinhos eu creio que acaba. Suzana, obrigado, porque não chega aqui para mim, minha filha tem que estar passando.
Mas vamos lá, a última ceia é essa, a perseguição. Jesus sempre falou que ela aconteceria, né? Eu falo isso para todo mundo, que para ser cristão de verdade, não ser crente, ser cristão, tem que ser pela fé. Porque é o único que chama e fala, ó, quer vir após de mim, vai ter que se negar, vai ter que tomar a cruz. Olha, vão ser perseguidos por causa do meu nome, vão te caluniar, né? vão te jogar na prisão. Esse é o evangelho que o Senhor nos convida. Mas Romanos 14:5, que eu creio que em 10 minutos eu acabe. Romanos 14:5, né? Diz assim: há quem considere um dia mais sagrado, que o outro. Há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Esse é o versículo para a gente começar a terminar de fato. É o caminho para o final, que eu quero crer que já ficou claro. E toda essa nossa caminhada do que estava, mas para aqueles que gostam de anotar, eu vou até pedir para minha filha colocar ali, antes de de eu explicar lá de Romanos, para quem gosta de anotar, quando você, lá entre tantas passagens, né? Mas Atos 2:42, Atos 20, versículo 7, 1 Coríntios 10:16, 1 Coríntios 11, a partir do 23, que é o mais conhecido, que quando Paulo ele fala daquilo que eu recebi do Senhor, é que eu também vos dou. 1 Coríntios 10:16 e 11:23. Mostrando os discípulos celebrando a ceia, não mais a Páscoa. Eles se reuniam e celebravam a ceia, celebrava esta vitória da vida sobre a morte, essa vitória da libertação, né? Lá no Egito era a libertação das garras de Faraó, que simbolicamente a gente poderia falar que é o adversário da nossa alma, mas Jesus Cristo nos libertou das garras de Satanás, das garras das trevas, das garras do maligno. Somos livres, né? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Crendo eu, porque para não me estender muito, que isso ficou entendido, eu quero voltar lá para Romanos, né, onde vai dizer 14:5, que há pessoas que consideram dias mais valiosos do que os outros dias. Há pouco tempo lá na igreja, né, nós comemoramos, né, o dia das mulheres. E aí eu vou falar, é algo meu, né, é meio particular. Eu comentava num domingo antes do Dia das Mulheres, eu preguei falando que eu não sou muito apegado a essas comemorações dessas datas assim. Eu costumo dizer que todo dia é um milagre de Deus, que todo dia é para ser comemorado, todo dia é para a gente falar para o cônjuge, eu te amo, para falar para os filhos, eu te amo. Todo dia é dia da gente tratar com zelo as crianças, os idosos. Todo dia é dia de amar, todo dia é de gente, todo dia é dia da gente valorizar as pessoas. Mas Paulo, e aí eu também quero compactuar com Paulo, ele está entendendo que há pessoas, né, que gostam mais de um dia, que acham um dia mais especial do que o outro. Paulo está falando assim, ó, se tu fazes isso, faz para o Senhor, quer dizer, se tu fazes isso, mas tu não vai contra a fé, tu não vai contra a palavra de Deus, tenha liberdade para fazer, mas não desmereça aquele outro que não faz caso do dia aí, seria mais ou menos o meu caso, né? Não desmereça a mim, que fique valorizando tantos dias como outros valorizam. O que Paulo está dizendo? Que ele entende a consciência humana, que muitas das vezes vai fazer caso, né? Pegando esse exemplo que eu dei, que a gente viveu lá na igreja, do dia da mulher, e para mim o dia da mulher tem que ser todo dia, toda hora, né? Mas para quem faz caso, pô, se isso que você faz não infringe o Evangelho, não vai contra o Evangelho, vai na tua fé. Isso só não pode ir contra os princípios bíblicos. E aí eu vou pegar essa Páscoa judaica que a gente comemora. Se no dia da Páscoa que vem agora, né, no domingo que vem, que para mim, biblicamente, a gente tem que celebrar a ressurreição de Cristo, e apesar que isso tem que ser feito todos os dias, se você pega esse dia para mostrar como a gente está fazendo hoje, que tudo do Velho Testamento, o pão, o cordeiro, era somente uma sombra, era um simbolismo
de Jesus Cristo, que é da nova aliança, que é o Cordeiro de Deus, se é nesta pedagogia, essa Páscoa ela é louvável. Isto é, eu pego isso para servir como instrumento pedagógico de ensino, para dizer que isso tudo aqui apontava para Jesus, mas que Jesus agora é o nosso Cordeiro Pascal, como disse Paulo. Tudo se consumou nele, tudo se fez nele, nele habita toda a plenitude, é nele. Mas se eu pego a Páscoa para dar a ela o mesmo valor do povo judaico, aí eu vou ter que falar, a gente então tem que arrumar cordeiro, tem que matar o cordeiro, a gente tem que pegar o pão sem fermento, as ervas amargas, e aí a gente ainda vai ter que ficar esperando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo vir, porque para mim ele já veio, eu creio que para você ele também já veio. Então quer dizer, se a gente... E aí falando para pastores e líderes,